Fala, coach. Então vamos lá. Então, coach de sucesso, hoje nós vamos falar sobre o pilar do ser. Esse pilar do ser, como nós já falamos na aula anterior, sobre os 4 pilares, hoje a gente vai aprofundar um pouco mais nessa aula de hoje sobre o pilar do ser. E por que é tão importante? Porque assim, o ser está ligado a valores, tá? Quando as pessoas às vezes me perguntam, Márcio, mas como eu sei quem eu sou? Como é que eu faço para descobrir quem eu sou? E etc. Bom, quem você é está ligado aos seus valores. E como você sabe sobre os seus valores, isso aqui é uma pequena dica que eu estou deixando aqui para você, coach, contudo, para você ter esse conhecimento, né? Para você entender um pouco o conceito do ser. Porque os valores, para você saber seus valores, é mais ou menos assim. Você, por exemplo, tem um tipo de comportamento. Eu vou dar um exemplo que normalmente eu gosto de trazer para as pessoas, que é um exemplo lá da minha infância. Eu tinha uns 9 anos, ou talvez um pouco mais, uns 11 anos de idade, e eu estava num grupo de amigos, a gente saímos de noite, lá nem sei onde é que fomos, e de repente eles tinham um gambá atravessando a rua. Um gambá não é um indivíduo bêbado, um gambá é aquele animalzinho, o gambá. E aí o gambá estava atravessando a rua e um deles foi lá e deu um chute no gambazinho. E eu não gostei daquilo, me agrediu, sabe? Eu sempre fui um protetor dos animais. Então, mas ali eu, sabe, não sabia o que fazer, eu queria ser aceito, eu estava, sei lá, não falei nada, não fiz bulhufa, fiquei quieto, só assisti aquela cena e rezei para ela acabar o mais rápido possível, né? Com o máximo de velocidade. Ou como é que pro meu azar, o bichinho uma hora cai por perto de mim. E eles dizem, chuta Márcio, chuta aí, chuta! E eu chutei. Obviamente, isso agrediu muito meus valores. Entende? Porque não era o que eu queria fazer. O que eu queria fazer ali de verdade não era só não ter chutado como eu assim o fiz, mas também era ter ido lá e ter não deixado eles bater naquele animalzinho. Se fosse o caso, inclusive, pegar o animal no colo, proteger o animal, entende? Ele ia até te morder, azar nessas alturas. Eu preferia ser mordido pelo animal do que permitir que eles chutassem ele, ou ainda que eu tivesse dado aquele chute. Veja bem o quanto eu agredi meus valores ali naquela cena, naquela situação. Isso mostra quem você é. Isso mostra quanto você, por vezes, está colidindo com seus valores. Entende? Por exemplo, certo dia eu atendi um coach e nós estávamos conversando sobre valores, e aí ele estava me dizendo que onde ele trabalhava, tinha uma pessoa que traía a sua esposa e etc e tal, e aí ele discordava daquilo, e foi um dos fatores que fez, inclusive, ele sair lá daquela empresa, porque ele discordava daquilo. E eu comentei com ele que eu sou extremamente leal, extremamente fiel e etc, e que da mesma forma, para mim, isso também é agressivo. Contudo, certa vez, eu comentei com ele, eu estava numa situação parecida com o que aconteceu com ele, só que a pessoa veio me comentar, nem foi de traição, só foi me dizer, olha que bonita aquela mulher, ou coisa assim, entendeu? E quando a pessoa trouxe isso, o que eu fiz imediatamente? Eu anulei a informação. Após ter anulado a informação, tipo, ele falou, eu nem olhei para a pessoa, porque eu não estou ali para isso. Posteriormente ainda, eu mudei de assunto. Depois, dentro da mesma pauta, eu trouxe a informação do que aquele coach, do que aquela pessoa, que nem era meu coach, do que aquela pessoa havia me trazido. Então eu expliquei isso para o meu coach. E aí ele disse, era isso que eu queria ter feito. Era exatamente isso, eu queria ter falado, sabe? Mas ele, sei lá, nunca me falou. Eu acabei que, certa vez, ele até me convidou para sair em determinado local onde estaria a pessoa com quem ele ia trair sua esposa. Eu não fui, né? Não me envolvi, disse ele. Contudo, eu gostaria mesmo era de ter dito para ele, em primeiro lugar eu não vou. Em segundo lugar, eu faço questão que tu nem me comente isso. Por quê? Porque isso me agride meus valores. Eu conheço a tua esposa, conheço a tua filha. Eu não quero ficar tendo contato com essa informação. Isso é o que ele gostaria de fazer. Mas ele não fez isso. Ao não fazer isso, agrediu os valores dele. Quando você faz coisas que agridem seus valores, você agride automaticamente o seu ser. Por que isso é tão importante para você, coach? Para que você entenda que um ser humano, ele é comportamentos que são precursores, que são, aliás, precedidos de 2 formatações. Então, um comportamento, ele é precursor de um resultado.
E ele é precedido de valores. Mas na realidade antes disso tem uma emoção. Então comportamento é precedido de uma emoção é precedido de valores. Então o valor usa a emoção que impulsiona o comportamento. Legal? Mas contudo é importante você entender que os valores estão ali. Então se você quer saber quem você é, perceba que tipo de comportamento você gosta, que tipo de comportamento você não gosta, que tipo de situação você concorda, que tipo de situação você não concorda. Pare e reflita sobre. Para quê? Para que você se autoconheça. Até para que você possa saber se o relacionamento que você está de uma forma que não está agredindo seus valores, quem você é. Não que o relacionamento não seja adequado. A proposta não é você terminar seu relacionamento, sua relação. A proposta é você entender até onde você está sendo, por vezes, inclusive, diga-se de passagem, omisso, pois não está levando a informação para outra pessoa, para que ela, inclusive, tenha a possibilidade de mudar, de melhorar, de evoluir. E talvez você não esteja fazendo a sua parte. E talvez você não esteja fazendo isso. Então, quando você faz isso, você possibilita que essa outra pessoa também evolua, também progrida. E isso é fundamental. Então, é importante que você saiba como coach isso, como ser humano, e como coach, como treinador. Porque lembre-se, como coach, antes de atender alguém, você é um ser humano. Então, lembre-se que como ser humano você é um exemplo. A melhor forma de educar, a melhor forma de ensinar é sendo o exemplo. Seja o exemplo do que você quer para o mundo. Ser esse exemplo é fundamental. Então, quando você educa sendo o exemplo, é natural que as coisas aconteçam. Quando você educa seus filhos, quando você treina uma pessoa dentro de um processo coach, como é o caso, você ser o exemplo é a melhor forma. Então, lembre-se, você quer ajudar a pessoa a ser melhor, este ser que você vai ajudar a pessoa está ligado diretamente aos seus valores, ou seja, aos valores da pessoa. Então é fundamental que você tenha isso com você, que você memorize essa informação para que você tenha isso com você, dentro de você. Ou seja, que você treine as pessoas embasada também em valores. Os valores ali estão, para que você possa usufruir dos mesmos, para que você possa trabalhar esses valores. Por que isso é tão importante? Porque essa é a parte que envolve o ser humano. Porque esse é o primeiro pilar. É a base de todo o conceito. É o conceito inicial. É o conceito que começa a justificar o que vai acontecer depois. Isso nós vamos falar dentro da formação como um todo, mas é um conceito que indica o contexto de estado versus resultado. Estado é estado temporal, por exemplo, uma pessoa que está com raiva vai ter resultados de acordo com aquela situação, se aquela raiva estiver sendo utilizada no negativo. Uma pessoa que está com mágoas e ela vai conversar com uma outra pessoa magoada com aquela pessoa, a tendência é que ela não tenha bons resultados. Porque o estado que ela se encontra não é positivo, não é adequado para que ela tenha bons resultados. Então ela vai ter que melhorar o estado interno dela para que ela tenha melhores resultados. Então, estado versus resultado. Contudo, a mesma coisa nós estamos falando aqui. O ser que indica o estado, que é muito mais profundo, mas que temporalmente indica estado, vai ser o ser que vai se adequar ao próximo pilar para entrar nos 4 pilares. Para ele entrar no segundo pilar, no método, o ser tem que estar adequado. Porque senão ele não consegue definir como, senão ele não consegue ajustar o como, tendo em vista que ele não consegue alinhar os pilares. Então o primeiro passo é trabalhar o ser. Você ser, para você ser o exemplo, e trabalhar o ser do seu coach. E como eu citei no vídeo anterior, nós utilizamos algumas técnicas. Muitas vezes você vai ver nas próximas ferramentas, quando eu for ali passando as próximas ferramentas nas próximas aulas, que vão vir ferramentas que vão colocar o coach em movimento, vão fazer o cliente se movimentar. Conforme ele vai se movimentando, ele vai encontrando incapacidades, ele vai mexendo com as suas incapacidades. Dentro dessa movimentação, onde ele acessa essas incapacidades, naturalmente, ele vai sentindo uma necessidade de um suporte. Como vimos no vídeo lá atrás, nas primeiras aulas, você vai estar ali com a rede de suporte, para dar o suporte para
o seu coach, para mostrar para ele o caminho mais adequado, por onde ele ir, qual é a melhor forma de fazer, qual é a forma mais adequada, para que desta maneira, para que desta forma, ele possa se ajustar, se alinhar. Então é fundamental que você tenha um fluxo de movimento. Antes de ir para o método, lembre-se, o ser. Trabalhe o ser, entenda o ser. E aí, se você for para a roda da vida, que nós vamos trabalhar na próxima aula, você vai perceber que o primeiro setor da roda da vida chama-se o setor pessoal. A primeira área da roda da vida é inteligência emocional e espiritual. Então nós temos a primeira área da roda da vida, inteligência emocional e espiritual. É você trabalhando o seu lado espiritual e a sua inteligência emocional. É a sua essência, a sua base. E a inteligência emocional está ligada ao quê? Emoções. Emoções são impulsionadas por quem? Por valores. Sua essência espiritual está nos seus valores. Seus valores dizem quem você é na sua essência. Então a essência espiritual é demonstrada no mundo fatível através dos seus valores. Tem uma frase bíblica que diz o seguinte: a palavra foi deferida e a carne foi sentida. Ou seja, a partir da palavra, a partir do instante que a palavra é definida, ela se instala na carne. Quando você fala algo, se instala na carne. Quando você, para falar algo, você pensa algo. Esse pensamento, ele vem de uma divindade, o conceito do mundo espiritual, seja qual for a sua religião. Contudo, nós estamos falando aqui de valores, valores que são muito mais essenciais ao seu ser. Meu filho, o Arthur, atualmente, nós estamos em junho de 2020, ele está com 11 meses. E o Arthur, com 11 meses, ele... personalidade super forte, já sabe o que ele quer, tem uma pontuação sobre o que ele quer, ele se expressa, ele já tem, já se posiciona, os valores dele já estão ali presentes. Certo e errado diante da sociedade é outra coisa, porque é ética e valores. Os valores vêm com nossa essência, a ética vem depois para que interaja com os valores. Então a ética chega depois para interagir com a moral, moral e ética. Moral é um conjunto de valores que está por trás de cada comportamento que temos. Cada comportamento que temos tem um conjunto de valores, uma escala de valores que diz: faça isso ou faça aquilo. Exemplo, eu não queria fazer aquilo em relação ao gambazinho. Contudo, ainda assim eu fiz. Agredi minha moral. A minha moral lá foi agredida, porque eu agredi um conjunto de valores. E por que eu fiz isso? Por uma questão ética. Porque eticamente eu queria estar dentro daquela ética societária, ética daquela sociedade cuja qual eu estava pertencendo temporalmente, para ser aceito por ela. Então veja bem, o valor aceitação, que é considerado um dos valores mais importantes aqui na Terra, para o ser humano, é o valor mais importante para o ser humano. Nós temos 3 valores que são básicos, os fundamentais ao ser. Não tem a ver com valores essenciais do ser humano individual. Cada ser humano tem como valor essencial o seu. O reconhecimento, a coragem, solidariedade, etc. e tal. Agora, existem 3 valores que são essenciais ao ser humano: merecimento, aceitação e solidariedade. Solidariedade não está ligada diretamente ao ser humano, mas é universal. Solidariedade, inclusive, é o valor universal. Aceitação e merecimento estão ligados ao ser humano de forma geral. São os mais importantes. Então, dentro do ser, esses valores ali estão presentes. Isso tudo é muito importante para você, coach, porque você começa a entender como movimentar as pessoas, como ajudar alguém a se movimentar em direção a algo. A partir do instante que você entende que valores constituem a base do ser. Não é só o ser, o que ele é enquanto conceito comportamental, ou seja, o que ele faz. O que ele faz não é o que ele é. O que ele é são seus valores. Porque por vezes o que ele faz está contra, inclusive, os seus valores. Ele está fazendo algo, porém se autoagredindo, como foi o exemplo que citei anteriormente, no meu caso próprio. Eu estava lá me autoagredindo, simplesmente porque o valor aceitação era muito maior e a minha necessidade. Como é que nós vemos isso acontecer?
Indivíduos onde não tem uma boa base familiar, por exemplo, e depois quando nós chegarmos na roda da vida, eu trago toda essa explicação, e é magnífica, magnífica, você vai entender a roda da vida como um conceito verdadeiro da roda da vida. Não só como uma ferramenta, ainda que ela também assim o seja, mas ela é muito mais superior, poderosa, do que simplesmente uma ferramenta do coach. Ela é poderosa porque ela é vida, ela é a roda da vida. Quando chegar lá você vai entender, é uma ferramenta mágica, simplesmente mágica, magnífica eu diria. Então trabalhar o ser, entender o ser, para você coach é fundamental. Se autoconhecer, ajudar as pessoas que você atender a se autoconhecerem, se potencializarem a partir de seus valores. Quem atende seus valores tira máscaras. Quem não atende seus valores vive de máscaras. Foi o que aconteceu comigo naquele episódio. Eu estava lá vivendo de máscaras. Eu queria ter máscaras, mas eu não sabia. Eu só queria, na realidade, era ser aceito. Eu só queria ser aceito por aquele grupo ali. Eu nem sabia porque eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Eu só estava ali fazendo aquilo. Eu só queria ser aceito, eu só queria ser pertencente. Mas por quê? Muito provavelmente porque lá na minha família esse nível de pertencimento não era tão elevado. Então eu tinha uma necessidade de ser aceito pelos outros. Isso é uma coisa muito comum que você como coach vai entender. E quando eu explico a roda da vida eu trago isso. Então as pessoas buscam no externo o que não tem interno. Isso é muito comum, ok? Então é fundamental que você entenda esse conceito do ser para que você possa transcender para o próximo pilar. Veja bem, nós estamos aqui falando apenas de um pilar, o pilar do ser. Para você coach, para você que quer atender alguém, para você que quer ser um coach de sucesso, para você que quer ter uma profissão, conseguir ganhar financeiramente com essa profissão, fazendo dessa profissão talvez sua missão de vida, de ajudar pessoas, de transformar vidas, de poder receber feedbacks do tipo, muito obrigado, isso mudou a minha vida, ou você mudou a minha vida. Muito obrigado, isso fez uma diferença imensa para mim. Hoje eu sou realmente bem diferente da pessoa que eu era quando comecei esse processo. Muito obrigado. Isso mostra para você o conceito da gratidão. Isso traz o reconhecimento do seu trabalho. Mas acima de tudo, e mais importante, o reconhecimento de uma missão. Uma missão que é universal para qualquer pessoa. Ajudar o outro ser. Ajudar a outra pessoa a se tornar melhor. Mas para isso, você tem que entender esses 4 pilares. Começando pelo pilar do ser. Então lembre-se, potencializar o ser, potencializar a pessoa é fundamental, porque isso impulsiona definitivamente e literalmente, para que você possa passar para o próximo módulo, para o próximo passo, para o próximo pilar do processo coach, quando falamos dos 4 pilares. Legal? Estamos aqui no pilar ser. No nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula, vamos falar sobre o pilar método, a importância do método para que você alcance o objetivo do seu cliente, do seu coach, para que o seu coach, o seu cliente alcance o seu objetivo, para que você tenha resultados no seu processo, para que você se sinta capaz. Método é fundamental. Até o nosso próximo método, até a nossa próxima aula. Te vejo lá e um grande abraço. Até daqui a pouco aí, coach.